A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua em 1 Timóteo 2, 3 e 4 e Salmos 17. Ela esquece tudo. 17, mulher, 17. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Senhor, te pedimos, nos dê, Pai, acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que todos os dias a gente venha andar os Seus caminhos e não venha se desviar com os falsos ensinos do mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, capítulo 4 do 1 Timóteo, Paulo escreve assim na carta: a apostasia dos últimos tempos, ou dos nossos tempos atuais. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqui o que me chamou a atenção já foi essa consciência cauterizada. O que é uma cauterização? É quando alguém faz um machucado, e aí vem um tipo de tratamento que queima a ferida, né, para que aquela queimadura cicatrize melhor do que a ferida aberta, né? Isso é a cauterização. Então, quando ele fala aqui que alguém está com a consciência cauterizada, é alguém que a consciência ela já está cicatrizada a tal ponto que ela já não está nem aí mais de enganar as pessoas. Às vezes ela acredita nas próprias mentiras, né? E aqui eu achei interessante, ele fala assim, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou. Quem são esses? Muitas das vezes os religiosos. Normalmente a gente vê isso na Igreja Católica, né? Que os padres não podem casar, as freiras não podem casar, tem que se abster daquilo que Deus mandou fazer, que é constituir uma família, né? Então Deus se agrada de construir a família, de multiplicar, né? Ele fala, e de multiplicar-vos. Mas se o sacerdote não multiplicar, ele vai dar exemplo para quem multiplicar? Né? Se ele não se privar de falar mentiras, falar bobagens, as pessoas não vão ter a consciência de que elas estão errando, né? Muitas das vezes a gente vê isso acontecendo e vê também nos conventos de freiras, né? Também elas se abstêm, né? dessa obrigação de multiplicar, né? Mas a gente também vê muitos escândalos saindo daí. Porque não é normal, né, um homem que tem uma natureza para olhar para uma mulher e se agradar dela, né, como lá na frente a gente vai ver Paulo falando sobre como as mulheres têm que se vestir, né, porque chama a atenção dos homens. Então a gente vai ver diversos homens juntos, né, se abstendo de uma companheira que Deus criou para si, para ele, né? E dentro disso eles acabam pecando, muitas das vezes cometendo atos com crianças dentro das igrejas, né? Então muitas das vezes acontece estupros, há escândalos de estupros, há escândalos de homossexualidade entre eles, porque é muito homem junto, então alguns deles às vezes se bandeia para o outro lado e lasca tudo, porque eles estão entre eles ali, ninguém vai ficar sabendo de nada, né? E dentro dos conventos também, a gente vê menos escândalos de estupro dentro dos conventos, mas existe, né? Se pesquisar no Google vai achar. Então, né, a gente vê, um dos exemplos são esses, né? Às vezes a Igreja Católica, ela conta mentiras, né? Há pouco tempo eu tive uma pequena discussão saudável com um membro da Igreja Católica, né, que fez ali toda a sua comunhão, catequese, biriri bororó, até o final fez teologia católica e tudo mais. E aí uma coisa que eu peguei ele na curva falei, pô, você sabe o que o padre está falando? Ele falou, não, eu sei. Eu falei, então repete. Ah, não lembro, sabe? Eu falei, sabe por que você não lembra? Porque ele prega em latim e de costa, alguns, né, não os das igrejas menorzinhas, né, mas muitas das vezes eles, por exemplo, o Papa,
do Vaticano. Quando teve o último anúncio, se eu não me engano, que teve no Vaticano, eles primeiro anunciam em latim, para depois nas línguas externas, né? Então, muita gente não entende latim, não vai fazer a mínima ideia do que ele está falando. Então, eles enganam facilmente qualquer um, porque eles pregam, o seu inconsciente grava aquilo, o seu espírito grava aquilo, porque a gente foi feito dessa forma, mas o consciente não traz à tona a verdade de que aquilo é um erro, né? E eu estava falando exatamente isso para ele. Eu falei, poxa, se o cara prega de costa para você em latim, uma língua que você não domina, ele te falando a verdade não tá, porque como é que ele manda você ir reto se você não está entendendo ele falando para você ir reto? Não faz sentido, concorda comigo? E aqui ele também fala de alimentos que Deus criou, recebidos com gratidão, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusado, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqui também ele fala sobre a abstinência de alimentos, né, que muitas vezes as pessoas não comem. Um outro exemplo é que os judeus até hoje não comem carne de porco. Então, se eles fazem um churrasquinho, eles não sabem o que é comer uma linguiça. Não podem comer uma feijoada, né? Então, às vezes parecem coisas bobas, mas quando Paulo vai falar dos cristãos viverem na liberdade que Cristo os deu, é sobre isso, né? Eles não vivem debaixo de um jugo que tanto faz, tanto fez, né? Então, se tudo que Deus criou, como Deus mesmo mostrou para o próprio Pedro, um lençol com todos os alimentos que ele achavam impuros, e o próprio Pedro recusou, falou, não vou comer isso porque é impuro, e ele diz, não diga que é impuro aquilo que eu criei. Então, se ele, para Pedro mesmo, mostrou isso, por que os outros não fazem? Por que os outros vivem ainda no jugo da lei? Porque eu estava falando no fim de semana com um evangelista lá, amigo nosso, e eu falei para ele, sabe por que as pessoas não fazem o fácil do cristianismo? Justamente porque é fácil. Como Naamã. Naamã, o Eliseu só falou para ele, vai lá e mergulha 7 vezes. E ele falou, não, vou mergulhar nesse rio sujo. Aí o moço, servo dele, falou para ele, se fosse difícil, você não ia se esforçar para fazer? Ia. Então o que agora que é fácil, você não vai lá e faz? Não custa nada, meu. Enfia a cabeça na água lá e testa. Não custa nada, é simples. Não precisa complicar tudo. A gente vive na liberdade de Cristo. Então a gente só tem que ter a consciência de às vezes não escandalizar, né? Como o próprio Paulo fala. Então se eu sento na mesa e eu sei que a Bruna não come carne de porco, porque faz parte do que ela acha certo, eu também não vou comer, porque ao ver aquilo ela vai se ofender. E vice-versa. Se eu como uma carne de churrasco mal passada e a Bruna... Não, se ela come só uma carne de churrasco mal passada e eu só como carne de porco, ela tem que deixar de comer a carne mal passada, que é para mim não me ofender. E assim vice-versa. Então a gente tem que ter essa consciência, né, e andar na verdade. Se a gente seguir todas as palavras, a gente não bate cabeça. Né? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Não? Então, por hoje é isso. Né? Ande na liberdade de Cristo e tenha consciência de que todas as coisas que Deus criou são coisas que devem ser recebidas com graças. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, Senhor, para que todos os dias a gente ande na Tua verdade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau. Tchau.